Olá, vamos continuar a nossa aula sobre corte, parte 2. Vamos fazer agora os desenhos das portas e janelas. Sobre as paredes em corte, a gente determina pelas alturas as portas e as janelas, exatamente como a gente fez na planta baixa, acrescentando portas e janelas em vistas, visíveis através do corte. Pode-se observar que, diferentemente da representação na planta baixa, onde as portas são desenhadas todas abertas, no corte as portas são desenhadas fechadas. Vamos fazer a representação das portas e janelas. O nosso corte AB passa por uma janela em corte, passa por uma porta, a porta P2 do banheiro, que está em corte, passa na área de circulação a porta P2, que é a porta do quarto, que está em vista, passa por um vão e passa por outro vão. Então, nós vamos representar uma janela, duas portas e dois vãos. Então, aqui está a janela do banheiro, ela tem 165 centímetros de largura, ela tem 40 centímetros de altura e ela tem um peitoril, que é a altura do piso até a ponta da verga da janela, ela tem 180 centímetros. Então, nós vamos fazer um deslocamento, vamos lá no nosso corte, um deslocamento daqui da altura do peitoril, que é 180 centímetros. 180 centímetros a partir do piso. Fiz aí. E depois eu vou fazer um outro deslocamento de 40 centímetros, que é a altura da janela. Então, venho aqui e faço esse deslocamento. Uso a ferramenta aparar, seleciono o limite e aparo essas duas arestas. Seleciono essas duas linhas e vou mudar a camada dela para parede em corte. Uso a ferramenta de novo aparar, seleciono o limite e vou aparar essas duas linhas da parede. Enter. Ativo aqui agora a camada parede em vista, comando linha, ferramenta modo orto ligada, o snap também ligada, ligo aqui as duas linhas. Vou fazer agora, colocar a camada vidro, comando linha, vou pegar aqui ó, um meio dessa linha com o meio da outra linha. O vidro ele tem 3 centímetros de espessura, então eu vou fazer um deslocamento de 1,5 centímetros, metade para um lado, metade para o outro. Então, vem aqui, desloco metade para cá, desloco metade para cá, enter, e apago a aresta do meio que foi utilizada como referência. Fiz a minha primeira janela. Agora, eu vou fazer a porta do banheiro. Essa porta do banheiro é uma porta P2, ela tem 210 centímetros de altura, então vou fazer um deslocamento de 210. Essa porta P2, vamos lá olhar aqui, ela tá no nível de cima, tá? Um caso aí que tem igual a 30 centímetros. E a abertura dela, vamos lá observar aqui na planta baixa, tá? A abertura dela, tá? Ela tá nessa quina aqui. Então, na hora, quando eu imaginar ela fechada, então ela vai ocupar essa quina aqui, com largura de 3 centímetros. Então, eu vou vir aqui e fazer um deslocamento de 210, selecionar a partir do nível de piso de 30 centímetros, enter. Então, tem a altura da porta. E vou aproveitar também para fazer a altura da porta 2 do quarto e a altura da porta do corredor, do vão do corredor. E o vão daqui. Então, vou vir aqui, ó, aparar, seleciono o limite de aparar, vou aparar aqui, vou aparar aqui em cima da janela. Onde tem parede eu aparo abaixo e onde está em corte eu aparo embaixo e onde está em vista eu aparo em cima. Enter. Venho aqui no comando linha, vou deixar aqui a camada porta ativa, comando linha, vou ligar aqui os dois pontos. A porta ela tem uma espessura de 3 centímetros, então vou fazer um deslocamento 3 centímetros e deslocar para esse lado aqui. Já fiz a minha porta, ela fechadinha aqui. Agora eu vou vir comando linha, criar uma linha aqui,
ela vai vir perpendicular, então deixo o comando, sempre a ferramenta de precisão modo orto ligada e vou mudar a camada dela. A camada dela vai ser parede em vista, ok? Ficou faltando agora, gente, arrumar aqui um trechinho aqui, vou vir aqui ó, em aparar, selecionar essas duas, aparar aqui e mudar essa linha aqui para a camada parede em corte, certo? Vamos agora para essa porta aqui, para essa porta eu vou vir aqui aparar, Enter, vou aparar esse trechinho aqui, mudar essa camada para porta. Vamos lá, aparar, selecionar o limite, Enter, e aparar essas duas linhas aqui. Já fiz a minha porta do corredor. A porta, quando ela tá em vista, você não precisa de pôr detalhes. No caso do nosso desenho, eu coloquei a maçaneta, mas não é obrigatório. Você pode fazer ela só uma representação simples. Então, para esse vão, eu vou ter que, ó, ativar a camada parede em vista, comando linha, ligar perpendicular para baixo. A mesma coisa vai ser aqui, então vou selecionar essas linhas aqui e passar para parede em vista. E agora vou vir em aparar. Para aparar, vou selecionar os limites. Vou aparar aqui. E vou aparar também aqui embaixo. E essa linha aqui, ó, vou passar ela para a parede em corte. No nosso corte, devemos colocar as convenções arquitetônicas, equipamentos de construção, como aparelhos sanitários, lareiras, aparelhos elétricos de porte, fogões, geladeiras, máquinas de lavar, entre outros. Nos nossos cortes A, B e CD, eu optei por não colocar convenções arquitetônicas. Fica a critério de vocês colocar ou não, não é um item obrigatório. O próximo passo é fazer as cotas dos níveis de piso. Para fazer as cotas dos níveis de piso, nós vamos utilizar esta simbologia. As unidades que estão nessa simbologia estão em milímetros e devem ser impressas como estão. Então, lá no espaço modelo, nós temos que aplicar a escala para fazer o desenho, no caso a escala 1:50. Para cotar o nível de piso, eu vou utilizar como referência o nível de piso lá da planta baixa. Então, vou vir aqui, vou copiar o nível de piso e trazer aqui para o meu corte. Então, vou vir aqui e vou editar ele, tá? Vou deixar aqui a camada símbolo de nível ativa, comando linha. Então, a única diferença aqui, ó, vai ser no formato. Então, nós vamos vir aqui, vou deletar a achura, tá? E vou vir aqui aparar, Enter, vou aparar onde não vamos utilizar. Vou vir aqui agora de novo, aparar. Agora eu vou vir aqui, achura. Selecionar objetos, escolher ponto interno, cliquei aqui, Enter. Seleciona aqui, botão direito, propriedades, mudo o nome padrão para sólido. Então, outro predefinido, sólido, ok. Posso fechar. Já fiz aqui. Agora é só vir aqui mover, seleciona a ponta aqui do nível e move até ele tocar a laje de piso, ele tem que tocar a laje de piso. Para fazer para os outros cômodos, é só vir copiar, Enter, seleciona o ponto e vamos copiando para o corredor e para o banheiro. Como o banheiro, o nível de piso é mais baixo, é só vir aqui, ó, dar um duplo clique e mudar para 25. Agora nós vamos fazer a representação das superfícies impermeabilizadas, ou seja, os revestimentos impermeabilizados, como o azulejo.
As partes do desenho do corte que foram cortadas são geralmente caracterizadas por convenções que determinam o material de construção. Por exemplo, uma fundação ela pode ser de alvenaria de pedra, concreto ciclópico ou concreto armado. Paredes, alvenaria de tijolo de barro ou de concreto. Lajes e viga de concreto simples ou armado. Estrutura do telhado ele pode ser de madeira ou de metal. Somente nos cortes, essas superfícies são convencionadas. Olha aí, segundo a norma, como que a gente convenciona concreto em vista, concreto em corte, mármore ou granito em vista, madeira em vista, madeira em corte, compensado de madeira, aço em corte, isolamento térmico, alvenaria em corte, argamassa, talude em vista, enchimento de piso, aterro, borracha, vinil, neoprene e mármore ou granito em corte. Agora nós vamos convencionar as nossas superfícies. Então vamos convencionar primeiro a superfície impermeabilizada, no caso aqui a parede do banheiro. Para a parede do banheiro nós vamos ativar a camada Ashura, acionar o comando Ashura, e o tipo de Ashura vai ser o ARB88 e a escala a gente vai utilizar o bom senso, até que a distância que seja mais ou menos 25 centímetros. Essa distância da quadrícula aqui pode ser de acordo com o tipo de revestimento que você vai utilizar, Você vai utilizar uma cerâmica, ela tem 30 centímetros, então você pode trabalhar aqui com a escala da Ashura até conseguir mais ou menos 30 centímetros. Tá bom? Então, vou vir aqui no banheiro, tá? Vou deixar a camada ativa Ashura, ok? Comando Ashura. Então, eu vou vir aqui clicar dentro do banheiro, Enter, clico sobre a Ashura. De alguns alunos pode aparecer esse menu aqui. A partir desse menu você vai modificar aqui o tipo da Ashura e também vocês podem modificar a escala. Ou então vocês vêm aqui com o botão direito, propriedades, vamos escolher aqui a Ashura, vou na aba outro pré-definido e escolho a nossa Ashura, a RB88, ok. Aí a gente pode observar, clique aqui em ESC para sair da seleção, tá? E a gente vê que ficou bem pequenininho, então se eu pegar aqui o comando dist, a distância aqui, ó, vou marcar o horto aqui, ficou uns 7, quase 8 centímetros, então eu posso vir aqui, ó, e clico sobre o objeto e mudar a escala. Na 8 centímetros eu quero que fique com 24, 25 centímetros, então eu vou colocar um fator 3 aqui, tá? Eu venho aqui dist de novo e verifico se ficou mais ou menos 25 centímetros, ok? Agora vamos convencionar as partes que foram cortadas. Vamos começar aqui por essa parte aqui que é o solo natural. Então vamos utilizar a camada Ashura, o tipo de Ashura AR Park 1, o ângulo de 45 graus e a escala bom senso. A camada já está na camada Ashura. Para facilitar a gente aqui, eu vou fechar o limite aqui do solo natural. Tá? Vou vir aqui comando Ashura. Vou vir aqui selecionar onde vai ter solo natural. Enter. Clico sobre a Ashura, botão direito, propriedades e vou escolher o tipo. Aba outro pré-definido, Park 1. Ok, o ângulo é de 45 graus, então a escala nós vamos modificando até ficar bem visível o solo. Posso vir aqui agora apagar as linhas que me auxiliaram a fazer a Ashura, a linha de terra fica. A próxima Ashura que eu vou fazer é da fundação, que é a mesma para a laje de piso, que é a mesma para a laje de cobertura. Camada Ashura, tipo Arconque, escala bom senso. Então, nós vamos vir aqui, ó, Ashura, já está na camada Ashura, vamos acionar o comando Ashura. Então, a gente vai clicar, tá? Onde
vai haver a achura. Clico com o botão direito sobre ela, propriedades. Vou escolher aba outro definido, ARCONC, ok. E vou apertar essa para visualizar. Achei que ficou muito pequenininho, vou mudar a escala aqui. No caso, o meu vou deixar igual a 5. Posso fechar as propriedades. Próximo passo, eu vou fazer a achura do aterro. Para o aterro, eu vou usar o tipo linha, ângulo 90 graus, escala também bom senso. Então, eu vou vir aqui, achura, o comando. Vou clicar onde tem aterro, botão direito, propriedades, tipo, vai ser o tipo line, então vou descer aqui. E o ângulo de 90 graus. Vou apertar essa aqui, a escala não tá boa, vou mexer nela. Até vocês acharem que ficou legal, não ficou muito próximo. O próximo passo é fazer o dimensionamento das partes não cotadas na planta baixa, como a altura do pé direito, altura do revestimento em azulejos, espessura da laje de cobertura, largura do beiral, espessura da laje de piso, espessura do embasamento. As fundações e as estruturas do telhado não são cotadas, assim como janelas e portas, visto que essas informações foram apresentadas na planta baixa. Para fazer a cotagem, primeira coisa, eu vou verificar qual que é o estilo da cota. Então, eu vou digitar na linha de comando estilo cota. Verifico aqui que a cota 1:50 está atual. Se a cota 1:50 não estivesse como atual, clicaria sobre ela e clicaria sobre o botão definir atual. Fechar. O próximo passo é mudar a camada para a camada cotas. E vamos iniciar a nossa cotagem com uma cota linear. Então, nós vamos vir aqui, posso digitar cota linear ou então venho aqui na barra de ferramentas. Clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, estou fazendo a cota do embasamento. Aponto para a direção que eu quero fazer a minha cota e digito 50. Então, fiz a minha primeira cota, que é a cota linear, que é a cota do embasamento. A próxima cota que eu vou fazer é do pé direito do banheiro. Aí eu já vou utilizar o cota série. Então, digito lá na linha de comando cota série, enter, ele já reconheceu. Então, eu só vou vir aqui, ó, clico no próximo ponto e clico no próximo ponto, enter. Então, eu fiz aqui, ó, cota do embasamento, pé direito e a cota da laje. Agora vamos fazer o título do desenho. Coloque esse título preferencialmente abaixo do desenho no lado direito, justificado no lado direito. Para colocar o título, eu vou vir aqui copiar. O comando pede para selecionar o objeto que eu quero copiar. E vou vir aqui arrastar do meu corte. Agora eu dou um duplo clique sobre o texto, planta baixa, e mudo para corte AB, escala é 1:50 mesmo, e o número daqui é o número 2. É só dar um duplo clique sobre o número. No corte, nós devemos representar a cobertura ou a estrutura do telhado, com todos os elementos, terças, caibros, ripas, sistema de captação de águas pluviais, entre outros, segundo a posição do corte.